Bom dia de novo, gente. Né? Espero que vocês estejam bem. Já falamos algumas coisinhas aqui. Falamos não, né? Eu falei, mas tudo bem. Né? Vou tentar de novo. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira algum esclarecimento, queira partilhar alguma coisa, né? Podem fazer, né? Durante a aula e em qualquer outro momento, tá? Então, deixa eu puxar um PowerPoint em branco aqui para que eu possa fazer uma recapitulação com vocês a respeito do que a gente está vendo, né? Então, na nossa primeira aula, a gente fez uma revisão. Aí, entrou alguém, eu vou ter que parar. Peraí. Mais uma vez, eu vou pedir encarecidamente, meus queridos, que vocês aceitem o convite que eu mandei. Né? Se de repente chegou no e-mail, embolou, tá no meio dos e-mails, você não encontra mais, me pede, professora, envia de novo para mim o convite para os encontros, porque aí quando tu aceita, vai para a sua agenda, você clica e não precisa pedir permissão. Isso viabiliza um pouquinho, tá? Então, parece que eu mandei para 25 e só 6 aceitaram. Então, todo o restante, quando for clicar no link, vai ter que pedir permissão. Isso aí, né, atrapalha um pouquinho, tá? Então, por favor, se você não encontrou o convite, se você precisa ainda receber esse convite e aceitar, fala comigo, que eu envio, tu bota sim, e aí nas próximas reuniões, né, nos próximos encontros, você entra direto, sem precisar pedir autorização, tá? É melhor para todo mundo, para você e para mim, tá? Vou continuar de novo. Então, primeira aula, né? Fizemos uma revisão onde alguns conceitos fundamentais, né, que vocês precisam conferir, né, se realmente vocês sabem direitinho para a gente poder prosseguir. Né? A gente fez a revisão, né, de massa molar, né? E aí da massa molar, da determinação do número de mols, né? A gente fez a revisão da propriedade chamada densidade, né? A gente fez a revisão de, né, equivalente grama. Na verdade, eu não vou nem ir muito à frente com isso aqui, não, porque eu sei que a realidade que isso não é uma revisão. Geralmente vocês não veem isso, né? E eu falo aqui, não dá tempo de ninguém entender muito bem, né? Apesar de ser algo importante, né, para a prática laboratorial, mas não assim mega, mega fundamental. Por isso que nem sempre os professores passam, a gente acaba tendo uma revisão com uma revisão, e aí, nesse período, eu vou preferir não falar do equivalente grama, né, que nos leva aqui à definição de número de equivalentes grama e nos leva, né, nos permite definir a unidade de concentração chamada normalidade. Então, isso daqui a gente não vai ver, né, apesar de estar aí no material de vocês. Né? Em algum momento da vida, se vocês precisarem, vocês têm material, vocês podem chegar a falar comigo, né? Não vou, nesse período, investir nisso, porque eu sei que é uma coisa que vocês não viram, eu não consigo fazer o trabalho de um período passado, mas esse, e acaba que a galera não entende muito bem, né, o equivalente grama, porque fica corrido, não entende muito bem o número de equivalentes grama e não entende muito bem a normalidade, tá? Então, o meu foco, né, a nossa revisão, conceitos que vocês precisam ver se realmente estão firmes aí na cabecinha de vocês, né, são massa molar, determinação do número de mols. Por que isso é importante? Porque isso permite, né, a gente compreender, utilizar e trabalhar com a unidade de concentração chamada molaridade, né, ou concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar. Tá? Então, a nossa revisão, no arquivo que eu mandei, na verdade, tem outras coisas, mas fica concentrada nisso daqui. Se nessa revisão vocês, né, fecharem muito bem esse conceito de massa molar e número de mols, já estou satisfeita, porque a gente vai entender muito bem a molaridade, que é fundamental, né, para esse assunto, soluções, né, e para a preparação de soluções. Né? Aí a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão das soluções, né, que é uma nomenclatura relacionada às misturas homogêneas, mesmo com o uso de microscópio, ou seja, verdadeiramente homogêneas. Então, soluções é um termo para classificar, né, soluções verdadeiramente homogêneas. Né? E aí, na preparação das soluções,
a gente pode ter solução sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, enfim, gás-gás, né? E aí eu falei com vocês que o nosso foco são as soluções sólido-líquido e as soluções líquido-líquido. Na preparação das soluções, na formação das soluções, a gente define os termos soluto e solvente, né? Estão lembrados? E aí a gente geralmente tem um solvente, um soluto ou mais que um soluto, tá? E aí, pensando nessa questão de soluto e solvente, a gente falou um pouquinho sobre as soluções insaturadas, sobre as soluções saturadas e sobre as soluções supersaturadas, né? As soluções insaturadas são as que têm menos soluto do que poderiam ter, né? Então, por exemplo, eu posso ter, né, a dissolução de 10 gramas de NaCl em 1 litro de água, né? Se passar de 10, eu já não tenho um sistema homogêneo, já não tenho uma solução. Então, se eu tenho até 10, eu tenho uma solução insaturada. Se eu tenho exatamente 10, eu tenho uma solução saturada. E se eu tenho mais do que 10, uma solução supersaturada. Aí a gente se pergunta como colocar mais soluto do que o solvente consegue dissolver? Mexendo com a temperatura, né? Porque a solubilidade é a função da temperatura. Se esse 1 litro recebe apenas 10 gramas, numa outra temperatura mais alta, esse 1 litro pode receber, por exemplo, 12, né? Então, eu aumento a temperatura, aumento o soluto, resfrio cuidadosamente. Tem um sistema supersaturado, instável, né? Qualquer peteleco que eu der, qualquer cristalzinho que eu colocar, vai fazer o sistema tender à sua condição natural saturada, né? Ou seja, eu terei um sistema, né, formado por uma solução saturada e um precipitado. Um sistema heterogêneo, né, que não será mais uma solução. Né? Eu vou ter por cima uma solução saturada, mas embaixo um precipitado. Então, o sistema como um todo não é uma solução verdadeira, né? É uma mistura heterogênea. E aí, depois de falar disso, a gente foi para a aula 2, né? E falamos sobre as unidades de concentração das soluções. E aí eu falei com vocês que esse nome, unidades de concentração, nada mais é que uma forma de representar, né, a mistura que nós fizemos para a formação da solução. Então, por exemplo, uma colher de sal em 300 ml de água, uma colher de sopa de açúcar em um copo de suco de limão, né? Então, isso seria a forma como eu preparei a solução. Mas isso de maneira informal. De maneira formal e técnica, a gente não fala de colher, né? A gente fala de massa, de número de mols, de volume, e aí entram as unidades de concentração das soluções. Né? Nós vimos na aula passada o título em massa, nós vimos a porcentagem em massa, nós vimos o título em volume, nós vimos a porcentagem em volume, nós vimos, né, a concentração comum, né, ou concentração em gramas por litro, né? Nós vimos a concentração em quantidade de matéria ou concentração molar, né, que se expressa com uma relação entre o número de mols de soluto e a quantidade em litros, né, para cada 1 litro de solução. E aí vimos outras também, vimos fração molar, vimos molaridade, mas o nosso foco acaba sendo realmente a porcentagem em massa, a concentração comum e a concentração molar, tá? Então, só para dar uma relembrada, vamos, né, bolar um exemplo aqui, né? Determine a porcentagem em massa de uma solução preparada pela mistura de 10 gramas de glicose em 100 ml de água, né? Sabendo que a densidade da água pode ser assumida como 1 grama por ml, tá? Então, imagine essa situação. Qual a porcentagem em massa da solução formada pela mistura de 10 gramas de glicose em 100 ml de água, né? Então, lembrando, o que é porcentagem em massa, né? Deixa eu mudar essa cor que tá feio já para mim. A porcentagem em massa é uma relação entre a massa de soluto
presente em 100 gramas de solução, tá? Então, quanto de glicose, que é o soluto da minha solução, eu tenho em cada 100 gramas de solução, tá? Isso é a porcentagem em massa, tá? Então, vamos pensar aqui, né? Foi dito que a mistura foi de 10 gramas de glicose em 100 ml de água, né? Pela densidade da água, né, que é 1 grama por ml, a gente entende que esses 100 ml correspondem a 100 gramas, certo? Então, eu tenho 10 gramas de glicose em 100 gramas de água, né? A massa total dessa solução é 110 gramas, né? Então, eu posso pensar, eu tenho 10 gramas de glicose em 110 gramas de solução. Se eu estou pensando em 100 gramas de solução, quanto de glicose eu tenho? Esse quanto de glicose que eu estou chamando de X é justamente a massa em 100 gramas. Logo, é a porcentagem em massa, tá? Então, vamos fazer a continha, ver quanto é esse X e expressar a nossa porcentagem em massa, tá? Isso é um exemplo de cálculo de concentração de solução, levando em consideração a unidade de concentração, porcentagem em massa, tá? Deixa eu chamar a calculadora aqui. Vamos manter. A nossa continha é 110x igual a 10 vezes 100, né? Então, é 110x vezes igual a 1.000. Ou seja, 1.000 sobre 110. É a continha que eu tenho que fazer. 1.000 sobre 110. Isso dá 9,09090909. Vamos olhar, eu tenho aqui 2 significativos nos 10 gramas, eu tenho 3 significativos nos 110 gramas e 3 significativos nos 100 gramas. Logo, o menor número de significativos é 2. A minha resposta tem que vir com 2, né? Então, eu tenho que fazer 9, e mais um número, né? 9,0 e fazer aqui a partição. Tem que truncar no número após a vírgula. Como o número após da vírgula é maior do que 5, no caso é 9, o meu arredondamento aqui vai para 9,1, tá? Então, a minha resposta é 9,1. O meu X é 9,1. Vamos voltar para cá. Vou botar em vermelho agora. Já está. Então, esse meu X é igual a 9,1 gramas. 9,1 gramas de quê, meu povo? 9,1 gramas de glicose. Esses 9,1 gramas de glicose estão em 100 gramas de solução. Portanto, a minha porcentagem em massa é igual a 9,1%. Onde esse porcento aqui diz respeito justamente aos 100 gramas de solução. Então, essa é a minha resposta, tá? Esse foi um exemplo de cálculo de unidades de concentração de solução, né? Sendo que eu tomei como exemplo a porcentagem em massa, tá? Então, tem outras unidades de concentração, tem no material, né, que foi disponibilizado na aula passada, tem na videoaula, tem na gravação de aula, e agora eu vou passar para a aula de hoje, tá? A aula de hoje é preparo de soluções. Opa! Preparo de soluções. Né? Como é que eu vou preparar uma solução, professora? Foi pedido lá que eu faça, né? 1 litro de solução de cloreto de sódio aquosa, 1 litro de uma solução aquosa de cloreto de sódio, de concentração 1,52 mol por litro, né? Imagine, faça 1 litro de solução aquosa de cloreto de sódio na concentração 1,52 mols por litro. Imagine, essa é uma situação. Outra situação, prepare 500 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração, sei lá,
5,23 gramas por litro é uma outra opção, né? Podem solicitar isso para você futuramente, né? Numa análise laboratorial, num controle de qualidade, numa síntese, num teste qualquer, né? Pode ter lá no procedimento, né? Esse procedimento exigirá que se tenha em mãos uma solução aquosa de carbonato de potássio, 10%, né? Ou seja, você terá que ser capaz de preparar, caso não tenha disponível no laboratório. Então, a aula de hoje vem ensinar isso. Como preparar uma solução, tá? Vou eu para o nosso PDF. Tá direitinho aí, gente? Projetado? Entrou no PDF agora? Alô? Show! Então, vamos lá. Aula 3, né? Preparo, diluição e preparo de soluções, né? Iniciando com essa tal diluição. Deixa eu só mudar isso aqui que tá péssimo. Deixa no azul que fica melhor, né? Então, ó, olha esse termo, diluição. Pergunto a vocês, alguém já ouviu falar nisso? Alguém sabe o que que é? Tem um sentimento sobre o que seja? O que que é diluir alguma coisa? Diluir é? Deixa eu ver quem está na sala. Vixe, Maria. Pedro, Emanuele, Maria, João. O que é diluir? Alguém sabe? Alguém quer falar? Fala aí. Diluir é? Reduzir a concentração? Exatamente. Reduzir a concentração. Está até escrito aí na tela, né? Então, se eu tenho uma solução de cloreto de sódio, 1 grama por 500 ml, né? Eu posso adicionar mais solvente, levar isso aí para 700 ml, né? Então, agora eu tenho 1 em 700. Isso é menos do que 1 em 500, tá? Então, diluir e reduzir a concentração. Tá aqui, ó. O termo diluição refere-se à diminuição da concentração de uma solução. Em termos práticos, uma solução pode ser diluída pela adição de solvente. A diluição de soluções é um procedimento bastante importante em laboratório, pois a partir dele é possível obter soluções de concentrações mais baixas a partir de soluções de concentrações mais altas. O procedimento para a diluição de soluções é dado a seguir, tá? Então, olha que fofo, aqui vocês têm um protocolo, né? Então, para fazer diluição, é só seguir o protocolo, tá? Qual o protocolo? Determina-se o volume de solução concentrada necessário ao preparo. Utilizando uma pipeta volumétrica, coleta-se o respectivo volume. Verte-se o conteúdo no balão volumétrico. Avoluma-se com o solvente. E, por fim, homogeneiza-se a solução. Tá? Então, imagine lá que eu já tenho uma garrafa com solução pronta. Eu quero fazer, né, uma solução a partir dessa com concentração menor. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um pouquinho dessa solução concentrada. Nós chamamos isso de alíquota. E aí, a partir dessa alíquota, desse pouquinho, a gente vai, né, completar com solvente e formar a nossa solução diluída a partir da solução concentrada. Tá? Antes de entrar no exemplo, eu quero mostrar para vocês isso daqui, né, que é uma simulaçãozinha que nos mostra que realmente, né, a diluição se dá por meio da adição de solvente. Fica difícil tirar soluto, né, para tornar a solução mais diluída. É muito mais coerente adicionar solvente e, com isso, reduzir a concentração. Tá? Então, vou puxar aqui o sensor, né? Aqui eu já tenho, né, meio litro de água. Tem a opção de escolher solutos aqui. Vou deixar o cloreto de sódio mesmo, nosso sal de cozinha. Vou chacoalhando, né? Olha o que está acontecendo. Olha para cá, ó. Olha para a concentração, né? O simulador está mostrando para mim que, de acordo com o número de chacoalhadas que eu dei, eu tenho uma solução de concentração 0,620 mol por litro. Vou chacoalhar mais, ó. A concentração está aumentando. Eu estou aumentando a quantidade de soluto nesse volume fixo de meio ml, ó. Já está em 2,91. Né? Vou colocar mais.
quero mostrar para vocês também a questão, né, da quebra da solução, né? Até essa concentração, né, a solução está existindo, eu tenho um sistema homogêneo. Esse meio litro de água está conseguindo dissolver 3,480 mols de NaCl. Vou continuar chacoalhando, ó. Estou só aumentando. E a água está conseguindo diluir. Tá vendo? Dissolver. Tanto é que o sistema está homogêneo. Estou aumentando. Olha o que está acontecendo agora. Olha para cá. Olha a formação de cristais, né? De precipitado. Deixa eu mudar a posição do sensor. Né? O que está dizendo aqui? Ó, que o sistema está saturado, que a solução já chegou no máximo. Vejam que a concentração não está aumentando mais. Ó. Eu não estou conseguindo mais, nesse meio litro de água, dissolver o NaCl. Chegou no máximo. 6,150 mols por litro, né? Se eu continuar adicionando, ó, vejam, eu continuo adicionando, mas a solução não consegue concentrar mais. Né? O que está acontecendo aqui é a formação de um sistema heterogêneo. Eu quebrei a solução. Eu tenho um sistema heterogêneo composto por uma solução saturada, né, com o máximo de soluto possível, porém o sistema tem precipitado. Ele agora é um sistema heterogêneo, não é mais uma solução. Tá? Então, deu para ilustrar com esse simulador essa situação que cada um de nós com certeza já viveu. Né? Bota açúcar lá, tá ok. Ah, tá muito sem açúcar, bota mais. Chega uma hora que não dissolve mais, tá? Mas se você aquece, se você mexe com a temperatura, você consegue mudar a solubilidade e, de repente, né, dissolver esse precipitado. Né? Enfim, né, vamos remover o soluto, né? Vou colocar aqui uma quantidade menor, 0,590. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a água aqui e vocês fiquem de olho no sensor de concentração. Né? Quando eu adiciono solvente, a gente entende que eu vou ter o mesmo soluto em mais solvente. Logo, a concentração vai ser diminuída, o sistema vai ser diluído. Deixa eu abrir a torneira. Olha lá o que está acontecendo, ó. Está caindo. Né? Era 0,6 alguma coisa, né? Já está em 0,4. Vou colocar até 1 litro. Olha lá, foi para 0,3. Né? Eu reduzi a metade quando eu dobrei o volume. Isso aí a gente consegue entender, né, de maneira intuitiva, só pensar um pouquinho, tá? Então, foi só para ilustrar a questão da diluição, tá? Vou fechar e voltar para o nosso PDF. É importante notar que numa diluição, a massa de soluto coletada na solução concentrada, alíquota, é igual àquela presente na solução diluída. Óbvio, né? Imagina, deixa eu voltar, deixa eu ver o meu PowerPoint aqui para ilustrar para vocês. Eu tenho lá a minha garrafa com uma solução de NaCl, 1 mol por litro. Aí daqui de dentro, eu puxei com pipeta volumétrica um volume exato de 10 ml. Dentro desses 10 ml tem uma quantidade de NaCl, não é? Isso aqui é uma solução. Eu não tenho como puxar só o solvente. Né? Eu puxei o solvente com o soluto. Né? Se a concentração aqui é 1 mol por litro, nessa minha alíquota de 10 ml, continua sendo 1 mol por litro. Né? Eu tenho menos volume, porém menos soluto, de forma que a divisão deles dá a mesma concentração. Né? Então, na minha alíquota, eu tenho a mesma concentração. Né? Nessa alíquota tem uma quantidade de NaCl. Se eu transfiro essa alíquota para um balão volumétrico de 1 litro, por exemplo, né? Quanto que tinha de NaCl na minha alíquota? Sei lá, vou colocar um N. Esse mesmo N continua aqui dentro, né? O que eu fiz foi apenas tomar uma alíquota da minha solução concentrada e transferir para uma outra vidraria. A quantidade de soluto que eu puxei na alíquota está presente nessa vidraria, tá? Então, continuando no PDF. Né? É importante notar, numa diluição, que a massa de soluto coletada na solução concentrada é igual àquela presente na solução diluída. Então, nós podemos dizer, ó, que a massa da alíquota, né, a massa de soluto, né, eu estou usando o símbolo I para soluto, né, já tinha dito isso na aula passada. Quando eu uso NI, né, diz respeito ao soluto.
Quando eu uso N sem nada, diz respeito à solução. Ou então eu posso escrever N1 para soluto, N2 para solvente e N para solução, tá? Então, são as formas que eu convencionei para poder expressar as coisas, né? Então, a massa do soluto na alíquota é igual à massa do soluto na solução diluída. Professora, quem é a solução diluída? É isso daqui, ó. Né? Eu estou pegando uma alíquota, jogando para um balão e vou colocar solvente, né? Isso que está aqui no balão é a minha solução diluída a partir da solução concentrada. Quanto de soluto tem aqui? O mesmo que tinha na alíquota. Eu não fiz nada. Eu só vou adicionar solvente, tá? Então, voltando, a massa de soluto na alíquota é igual à massa de soluto na solução diluída, né? E se a gente lembrar que na alíquota eu posso escrever a concentração comum como massa sobre volume, né? Isso é a concentração comum. Massa do soluto em gramas sobre o volume da solução em litros, que vai dar para mim um resultado final em gramas por litro, e isso é a concentração comum. Ou seja, na alíquota eu posso definir uma concentração comum inicial, né, dessa alíquota. Se eu escrevo cruzado, se eu multiplico cruzado, eu posso expressar a massa de soluto na alíquota. Até aqui, CI, volume da alíquota. E na solução diluída, depois que eu adicionar solvente, eu vou ter uma concentração. Qual a concentração, professora? A massa de soluto sobre o volume, né? E aí, se eu multiplicar cruzado, mais uma vez eu tenho a massa lá na solução diluída como concentração volume, né? E aí, se a gente tinha entendido que a massa na alíquota é igual à massa na solução diluída, igualando as coisas, eu chego nisso daqui, ó. CI, que é a concentração inicial, vezes volume da alíquota, igual a CF, que é a concentração final na solução diluída, vezes volume da solução diluída. E aí eu posso escrever, né, de maneira genérica, CIVI igual a CFVF. Grava isso, galera. Né? Fórmula de diluição. CIVI igual a CFVF. E se ao invés de trabalhar com concentração comum, eu esteja trabalhando com a concentração molar? MIVI igual a MFVF. Quem é MI, professora? A molaridade inicial da alíquota da solução concentrada. Quem é VI? O volume da alíquota. Quem é MF? A molaridade da solução final preparada, a solução diluída que eu estou preparando. E VF? O volume da solução diluída, tá? Então, repete comigo. CIVI igual a CFVF. Por favor, vamos lá. CIVI. Vai, gente. CIVI. Vai me deixar mal, gente, na gravação. CIVI igual a CFVF. CIVI igual a CFVF. Beleza. Agora, usando a molaridade. MIVI igual a MFVF. MIVI igual a MFVF. Ótimo. Então, diluição é isso, tá? Voltamos aqui para o nosso PowerPoint. Diluição. Diluição. Se eu já tenho uma solução pronta e a partir dela eu vou gerar uma solução de concentração mais baixa, o que eu estou fazendo é uma diluição, né? Eu entendo exatamente o que está acontecendo, mas de maneira prática, no final das contas, o que eu vou fazer? CIVI igual a CFVF. Isso daqui é a concentração inicial concentrada. Isso daqui é o volume da alíquota que eu estou tomando na solução concentrada. Isso daqui é a concentração final na solução diluída que eu estou preparando. E isso daqui é o volume da solução final, a solução diluída que eu estou preparando, tá? Então, vamos a um exemplo. Exemplo. Suponhamos que a gente tenha disponível na prateleira uma solução aquosa de carbonato de sódio, né? Então, Na2, CO3, com concentração 3 mols por litro.
Suponhamos que tenhamos disponível no laboratório uma solução aquosa de carbonato de sódio de concentração 3 mols por litro. E que tenha sido solicitado que, a partir desta, a gente prepare 250 ml de uma solução 2 mols por litro. Né? Então, veja, se eu preciso preparar uma solução de concentração mais baixa, tranquilo, eu faço uma diluição. Mesmo porque foi solicitado que o meu preparo se desse a partir da solução já disponível. Né? Então, o que eu tenho que pensar? Vamos lá, fazer um esquema. Eu tenho a solução estoque, né? Vou coletar uma amostra, né? Eu não posso meter a pipeta dentro do frasco. Isso está errado, eu posso contaminar, não é adequado. Eu vou pegar da solução estoque e gerar uma amostra. Da minha amostra, eu vou tirar uma alíquota com pipeta volumétrica, que eu vou... Que isso, meu Deus? Ai, que saco. Vamos lá. Vamos para outro. Viu que maravilha? Quem não aceita o convite? Vamos lá. Espera aí. Voltemos, tá? Então, vamos lá. Tenho a minha solução estoque de carbonato de sódio, já tinha falado isso, né? Solução aquosa de carbonato de sódio com concentração 3 mols por litro. Né? Eu quero preparar 250 ml de solução aquosa de carbonato de sódio, 2 mols por litro. O que eu tenho que fazer? Tirar uma alíquota, levar para um balão 250 e depois completar com solvente. A minha pergunta é, qual o volume dessa alíquota? Né? Então, a primeira coisa a fazer é pegar uma amostra e colocar num becker. Eu não posso pipetar direto do frasco, né? E aí, desse becker, que é a minha amostra, com pipeta volumétrica, fazer a coleta da alíquota para um balão de 250. Se eu quero preparar 250 ml, o balão tem que ter 250. Né? No preparo de soluções, eu tenho que ser o mais precisa possível. Né? Não vou tirar no olho 2 ml, não vou jogar em 250 ml num becker, tem que ter precisão. Né? Então, com pipeta volumétrica, com balão volumétrico, tá? Então, aqui, deixa eu mudar um pouquinho a cor. Né? Então, verter um pouquinho da solução estoque para um becker significa coletar uma amostra. E coletar um volume preciso da minha amostra significa pegar uma alíquota. Essa amostra eu coleto no olho, né? Eu jogo aqui em cima, verto um pouquinho. A minha alíquota eu só posso pegar com pipeta volumétrica. E essa alíquota vai ter que cair num balão volumétrico. Eu não posso fazer em qualquer vidraria, não. Se a solicitação é para o preparo de 250 ml, o meu balão volumétrico tem que ter 250 ml. Né? Balão volumétrico de 250 ml. E a pipeta volumétrica, né, eu vou ter que determinar, né, o volume necessário, o volume adequado para fazer a minha coleta da alíquota. Né? Então, se é uma diluição, vou trabalhar com M1V1 igual a M2V2. Né? Aqui, né, eu quero ter no balão volumétrico 250 ml, 2 mols por litro. Tá? Então, veja, volume final 250 ml, concentração final 2 mols por litro. Volume inicial, não sei, porque eu vou fazer o cálculo ainda. E a concentração inicial, 3 mols por litro. Né? Quando eu jogo um pouquinho da solução estoque para o becker, eu não mudo a concentração. Quando eu coleto a alíquota, eu não mudo a concentração. Tá? Então, a concentração inicial é a concentração da amostra, que é a concentração da solução estoque. Eu preciso saber o volume, né, para poder fazer a coleta e o preparo da solução. Então, vamos lá. MIVI igual a MFVF.
Notem que, né, a princípio, né, isso daqui vem da fórmula de molaridade, onde o volume em litros. Mas nada me impede de trabalhar com volume em ml aqui, o que necessariamente vai me levar a um volume em ml aqui. Eu tenho que ficar atenta com isso, tá? Para não ter rolo, o melhor pode ser jogar sempre para litros, tá? E depois passar para ml se for necessário, tá? Então, vou fazer assim, passar os volumes para litros e depois, se preciso, faço a conversão, tá? Para poder não dar rolo. Então, o que é a molaridade inicial? 3, né? Na minha solução estoque, que virou amostra da qual eu peguei a alíquota, a concentração é 3, tá? Então, a molaridade inicial é 3. O volume inicial é o que eu quero saber. Quem é esse volume inicial? O volume da alíquota, que eu estou coletando para fazer a diluição. Molaridade final, 2. E o volume final, 250 ml. Vou passar para litros, né? 0,250. Fazendo a continha, eu vou achar esse VI em que unidade? Né? Vamos pensar. Se eu estou trabalhando com esse VF em litros, obviamente o meu VI vai sair em litros, tá? Atenção. Vamos fazer a continha que vai ser 2 vezes 0,25000 sobre 3, tá? Manter. Vamos na calculadora. Cadê, meu Deus? Calculadora. Então, 2 vezes 0,25 1, 2, 3 é igual. Dividido por 3 é igual. 0,1666666. Né? Agora vamos olhar aqui. Um significativo, e aqui eu tenho 5 significativos. Né? Logo, a minha resposta tem que vir com 1. Né? Não tenho como ter mais significativos do que o mínimo que eu tenho na minha continha. Né? Então, eu vou ter que fazer aqui, né? O zero não conta, 0, e um segundo número. Né? Esse segundo número é 1. Mas após o 1, eu tenho um número maior do que 5. Então, eu tenho que jogar uma unidade nesse 1, de forma que a minha resposta será 0,2. Tá? VI, que é o volume da alíquota necessária à minha diluição, é igual a 0,2 litros, tá? Voltemos. 0,2 litros, né? Posso passar para mililitros, será 200 mililitros. Tá? Então, eu vou precisar de uma pipeta volumétrica de 200 ml, coisa que não é normal a gente ter, não. A gente tem de 100. Então, seriam 2 pipetas volumétricas de 100, jogando no balão 250 e completando o restinho com água, até a marquinha. E depois homogeneizando. Vamos fazer uma representação disso. Tenho lá a solução estoque de carbonato de sódio de concentração 3 molar. Nós pegamos uma amostra e levamos a um becker. Aqui dentro continua sendo o Na2CO3, 3 molar. E aí, com uma pipeta volumétrica de 100 ml, a gente colocou 100 ml no balão volumétrico de 250 ml. Entrou os primeiros 100, depois entrou mais 100, formando 200, né? Porque o meu cálculo foi VI igual a 200 ml. Quem é esse VI? Volume da alíquota. Então, joguei os primeiros 100, joguei os segundos 100, e aí eu tenho a marquinha do balão, né? Preciso completar com água agora, ter a marquinha. Com isso, eu terei 250 ml. 250 ml de quê, professora? De uma solução aquosa de carbonato de sódio, 2 mols por litro. Tá? Então, isso foi um exemplo de diluição.
né? Quando eu já tenho uma solução pronta, de concentração mais alta, e a partir dela eu preparo uma solução de concentração mais baixa, ou seja, eu faço uma diluição. É sempre assim. O que é necessário, professora? Balão volumétrico no volume solicitado à preparação. Pipeta volumétrica para a coleta da alíquota. Não posso coletar diretamente do frasco, não. Pego uma amostra para o becker, do becker, pipeto para o balão, para concluir a minha preparação, tá? Espero que tenham entendido essa parte. Vamos passar para outra, tá? Então, se eu não quero fazer diluição, eu tenho que preparar do zero, né? E como é que eu preparo do zero, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Diferentes tipos de soluções exigem diferentes tipos de preparações, e isso se aprende na prática. O que eu vou ilustrar para vocês é uma coisa básica, né? Como preparar uma solução sólido-líquido, ou uma solução líquido, qual básico de vidraria, de cálculo, de procedimento, ok. Mas e na prática, né? Tem vários detalhes, né? Aqueça tal coisa, né? Depois resfrie, prepare em capela. Então, assim, os detalhes da preparação são coisas que a gente tem já pronto, né? Num protocolo, num procedimento, num material de trabalho, numa apostila. Então, assim, não se preocupem quanto a isso, né? Se preocupem em entender, né, a conta que tem que ser feita, os materiais que tem que ser utilizados, as vidrarias, né, e a execução realmente a gente aprende na prática, seguindo geralmente um procedimento, se for alguma solução, né, especial, né. Então, no entanto, de uma maneira geral, vamos destacar o preparo das soluções sólido-líquido e líquido-líquido. É importante salientar que o balão volumétrico é a vidraria adequada para o preparo de soluções. Não devo preparar uma solução num becker, num Erlenmeyer, num copo qualquer, tá? Existe uma vidraria própria para o preparo das soluções, que é o balão volumétrico, para que eu tenha certeza no volume. Ou seja, quando você deseja preparar 100 ml de solução, se utiliza um balão de 100 ml, né? Seguindo, né? Protocolo, né? Então, se eu tiver que preparar sólido líquido, a professora já deu o protocolo, é só pegar meu material e seguir. Se eu tiver que preparar líquido líquido, também já tem um protocolo, tá? Vou dar uma lidinha nesse protocolo para vocês irem fazendo aí, né, o entendimento e depois a gente vai exemplificar, né? Se eu vou preparar sólido líquido, o que é sólido? O soluto. O que é líquido? O solvente. Então, preciso saber qual a massa de soluto necessária à preparação, né? E aí, se eu faço essa conta, né, já sei a massa que eu vou precisar coletar essa massa, pesar essa massa. Eu posso fazer isso num vidro de relógio, enfim. Mas o melhor é fazer num beckerzinho, porque aí a gente pesa a massa nesse becker, já vai jogando solvente, né, e arrastando esse soluto para o balão. No vidro de relógio, você pode, na hora, de repente, de jogar essa massa para o balão, perder alguma coisa, tá? Então, passo 1, determinar a massa do soluto. Passo 2, utilizando um becker e uma balança analítica, medir a massa calculada. Passo 3, despejar um pouco de solvente no becker, a fim de solubilizar o soluto, né? Isso é chamado água de lavagem. Então, joguei um pouquinho de solvente, fiz aquela diluição, arrastei para o balão. Primeira água de lavagem, né? Aí depois, né, naquele becker ficou um pouquinho de soluto, né? Ficou um pouquinho sujo. Mais um pouquinho de solvente, dá aquela lavada, joga para o balão. Vai arrastando ao máximo o soluto presente no becker para o balão volumétrico, né? Após verter a primeira água de lavagem, despeja-se mais um pouco do solvente, a fim de remover eventuais resíduos, né? Isso é a segunda água. E aí faz-se no mínimo 3 vezes, né? Ou quantas vezes você quiser, né? Só não pode jogar solvente a ponto de tu passar a marca do balão volumétrico, né? Vai jogando aos pouquinhos, né? Pega um pissete, joga ali no becker, vai arrastando para o balão, né? E assim você vai transferindo a massa que você pesou para o balão,
para você finalizar a preparação no balão adequado. Né? E aí, utilizando um pissete, completa-se o volume, né, até a marcação. Isso é chamado de avolumar. Né? Então, avolume o balão, né? Levar o solvente até a marquinha certinha do balão. E aí, feito isso, né, é tampar o balão e homogeneizar, tá? E se for líquido, né, ao invés de pesar a massa de soluto, eu vou ter que coletar com pipeta o volume de soluto, né? Eu tenho líquido, então o soluto é líquido e o solvente também é líquido. Como é que eu vou pesar o líquido? Até posso, né? Mas a minha continha vai passar pela determinação de um volume. Então é mais óbvio que eu pegue, né, a pipeta adequada, colete aquele volume, né, e prossiga a minha preparação, tá? Então, primeira coisa, faz a continha, determina o volume. Depois, utilizando a pipeta volumétrica, fazer a coletagem da alíquota. Colocar a alíquota no balão, avolumar e homogeneizar. Né? Mais uma vez, ó, nunca deve se coletar um líquido diretamente do frasco, mas sim de um becker, no qual adiciona-se um determinado volume do mesmo. Né? Esse becker é chamado um becker de amostra. Né? Eu pego uma amostra e da minha amostra eu faço a coleta da minha alíquota. Então, meu povo, não tem muito mistério. Né? Realmente, o necessário é treinar essa execução, né? Saber fazer a conta, né? Que vai permitir determinar a massa necessária ou o volume necessário e depois executar, tá? Então, vamos a exemplos. Fechei aqui. Nossa aula de hoje está fechada, acabou, né? Salvar alterações? Não. Vamos embora aqui para estes exercícios, né? Nessa aula tem exercícios, né, que vocês são convidados, convocados a fazer. Vou pegar aqui pelo menos o primeiro, né? Vou pegar logo o primeiro aqui. Deseja se preparar 25 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico meio molar a partir de uma solução aquosa 6 molar desse ácido. Letra A. Qual o volume de solução 6 molar necessário ao preparo da solução? Letra B. Não vamos fazer, porque eu não vou passar para vocês normalidade, tá? Então, o material está aí, não vou trabalhar esse conteúdo, né? Em algum momento, se precisarem, vão para o material, vem para mim e vão perguntando, né? Porque já expliquei, né? Vocês não viram equivalente grama, não consigo fazer uma revisão efetiva disso, ninguém entende muito bem isso, né? E é algo que fica faltando, mas que não vai matar vocês, né? Que não vai prejudicar vocês. Né? Vai ficar faltando apenas, né, aprofundar isso, mas não tem problema nenhum. No dia a dia a gente trabalha também com a molaridade, com a concentração comum, com a porcentagem de massa, com o título que quer que seja, tá? Então, fica faltando, mas não é nada que vá, né, prejudicar o extremo vocês. Então, essa questão aqui é uma questão de diluição, né? Eu tenho 6 molar e quero preparar meio molar. Né? Olha só, vou reduzir de 6 mols por litro para meio mol por litro. Isso é diluição. Né? Então, se é diluição, professora, MIVI igual a MFVF. Ótimo, exatamente isso. Tá? Vamos lá, então, resolver. Tem lá. Vou fazer o desenhozinho a princípio, para vocês pegarem bem, mas não precisa ficar fazendo isso, não. Eu tenho lá minha solução de ácido sulfúrico, uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 6 mols por litro, né? A partir dela, eu quero preparar, qual é o volume? Que eu não lembro. 25 ml. Então, a partir dela, eu quero preparar 25 ml de uma solução meio molar. Qual o procedimento, professora? Da minha solução estoque, vou coletar uma amostra para não pipetar diretamente do frasco. Da minha amostra, eu vou pipetar, usando pipeta volumétrica, uma alíquota. Que eu vou colocar onde, professora? Num balão de 25. Se eu estou preparando 25 ml, eu tenho que ter um balão de 25 ml, tá? Então,
tá aqui. Vou tomar a amostra. E, com pipeta volumétrica, vai a alíquota para o balão volumétrico de 25 ml. Aqui, o que eu quero no final das contas? 25 ml, meio molar. Né? Então, tá aqui a minha amostra, tá aqui a minha alíquota. Né? Se aqui eu tenho ácido sulfúrico 6 molar, na amostra eu continuo tendo ácido sulfúrico 6 molar. E na alíquota que eu vou tirar, continuo tendo ácido sulfúrico 6 molar. O que eu não sei é o volume que preciso pipetar para a preparação, tá? Esse 6 é justamente a MI, 6 mols por litro. Esse VI é o que eu quero saber. Esse meio é a MF. E esse 25 é o VF, tá? Então, diluição, professora. Espera aí, deixa eu destravar. MI. Opa, deixa eu destravar. Destrava. MI. Nossa, VI igual a MF VF. Quem é MI? 6,0. Quem é VI? O que eu quero saber. Quem é MF? 0,5. Quem é VF? Vou trabalhar com ml, tá? 25. Se eu trabalho com o volume, bem, filho. Se esse 25 está em ml, esse VI vai sair em ml, tá? Então, qual é a minha continha? Meio vezes 25 sobre 6. Vamos chamar a calculadora. Meio vezes 25 é igual, dividido por 6, é igual 2,083333333. Vamos analisar dois significativos, quatro significativos. Então, minha resposta tem que ter quantos significativos? Quem me responde? 1, 2, 3 ou 4? Alô? João, Henrique, João Gabriel, Juliana, Ana, Pedro. Vem comigo. Se aqui eu tenho 2 algarismos significativos, aqui também, e aqui eu tenho 4, a minha resposta tem que ter quantos algarismos significativos? 2. Very good. 2, né? Então, 2,0 já são 2 significativos. Só que após o zero tem um 8. Então, a minha resposta vai ter que ser 2,1, né? Voltemos. VI igual a 2,1 ml. Danou-se. Pergunto a vocês. Tem uma pipeta volumétrica de 2,1? Será que tem, gente? 2,1 eu vou conseguir a pipeta volumétrica de 2,1? Não tem, mano. Tem de 2, tem de 5, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que botar 2. Verdade ou mentira? O que eu faço? Se não dá para colocar 2,1 exatamente, né? Eu só posso colocar 2 ou 5. O que eu vou fazer? Vou usar 2 ou 5? 5. Vai ficar muito concentrado, não? Ó, a minha conta é para eu usar 2,1. Eu tenho no laboratório pipeta volumétrica de 2 e pipeta volumétrica de 5. Eu teria que colocar 2,1. Não vai dar. Aí eu tenho que pensar. Ou eu vou trabalhar com um pouquinho a menos de soluto, usando apenas 2 ml, ou eu vou trabalhar com um excesso muito grande.
se eu usar a pipeta de 5. O que vocês escolhem fazer? Alguém falou 5, ok. Né? Vai ficar muito concentrada. E se eu usar de 2? Vai ficar diluída, professora? Ok. Vai ficar muito distante? 2 para 2,1 é muito distante? Não. Não. Então, eu vou ser forçada, por questões práticas, a fazer uma solução mais diluída do que o solicitado. Isso aqui já me leva a refletir o seguinte: muitas vezes eu não consigo preparar o que foi pedido, não é porque eu fiz a conta errada, não é porque eu fui relaxada, mas porque eu tenho limitações práticas. Então, eu acabo tendo uma solução de concentração diferente do que ela deveria ser, né? Eu tenho uma concentração nominal que é meio mol por litro, mas a real vai ficar um pouquinho mais baixa, né? Para que eu faça a solução meio molar que foi pedido, eu tenho que pipetar 2,1 ml. Não consigo. Vou pipetar 2. Isso vai me dar uma solução de concentração menor que meio ml, concorda comigo? Ela só fica meio se eu pipetar 2,1. Se eu pipetar 2, vai ficar mais diluído. Isso me leva a entender que existe a seguinte coisa: a concentração nominal e a concentração real. A nominal é a teórica, é a solicitada, é a desejada. E a real é a concentração efetivamente obtida, tá? Isso, né, vai abrir para a nossa próxima aula, chamada padronização das soluções. O que é isso, professora? É a determinação da concentração real, tá? Então, num frasco, eu posso ter isso aqui, ó. Concentração nominal igual a meio, concentração real igual a 0,4997. Isso vai inviabilizar a minha solução? Não. A pessoa que for trabalhar com essa solução sabe que o real é 0,4997, por exemplo. Se ela precisar de precisão, de exatidão, ela trabalha com a real. Se ela não precisar de muita exatidão, de muita precisão, trabalha com a nominal. Porque 0,4997 é quase 0,5, tá? Então, pensa comigo. No preparo, eu faço a minha continha, faço a minha pesagem bonitinho, mas às vezes não dá. E aí eu preparo uma solução de concentração real diferente da nominal. Qual o problema disso? Nenhum. Eu só tenho que informar no frasco. Ó, o nominal é meio, mas o real ficou 0,49. Tá? Como determinar a concentração real? Aula que vem, ó. Padronização. É um procedimento muito normal no laboratório. Precisamos padronizar para poder entregar para a pessoa a concentração real. Porque muitas vezes eu não consigo uma concentração real igual à concentração nominal. Esse exemplo ficou muito claro, deixou muito claro. Eu tinha que medir, puxar lá na pipeta volumétrica 2,1. Não deu. Puxei só 2. A solução ficou um pouquinho diluída, mas aí eu informo a concentração real. Como é que eu vou saber, professora? Padronização. Aula que vem, vamos ver isso, tá? Então, a letra A pedia, né? Qual o volume de alíquota necessário ao preparo, né? O volume da alíquota é igual a 2,1 ml, tá? Aí, letra B pediu uma coisinha lá que não dá pra gente fazer, tá? Não vai dar, ok? Vamos passar para outro exemplo, né? Vamos fazer a 3, por exemplo. Qual a massa de cloreto de sódio necessária ao preparo de 500 ml de uma solução aquosa 10%? Dado densidade da solução 1,1 gramas por ml. Esse preparo aqui é sólido líquido, é diluição ou é líquido líquido?
Ana Clara, Juliana, Emanuele. Vamos lá, Raquel, e quem mais está na sala? Ó. Qual a massa de cloreto de sódio necessária ao preparo de 500 ml de uma solução aquosa 10%? A minha pergunta é, essa questão é de diluição, é de preparo sólido líquido ou preparo líquido líquido? Fala para mim. Preparo? Fala, gente. Diluição líquido? Ó, a pergunta é qual a massa? Quando pergunta massa, é porque eu estou pensando Sólido líquido. Isso aí. Estou pensando no soluto líquido. Eu tenho um pó lá de soluto. Né? Vou pegar uma massazinha, jogar no balão, botar solvente e pronto. Tá? Então, é preparo de solução do zero. Eu tenho soluto sólido, vou pesar e fazer a solução. Tá? Não está pronta a solução. Eu vou do zero. Então, vamos lá. Questão 3. Questão 3, né? Então, eu quero preparar, 500 ml, travou, 500 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio, meu pai. Eita. Uma solução aquosa de cloreto de sódio. Qual a concentração? Não lembro mais nada. Peraí. 10%. Qual a massa de NaCl necessária ao preparo de 500 ml de uma solução aquosa 10%? 10%. Então, é 500 ml de NaCl 10%, né? E essa solução aqui, eu sei que a densidade dela é 1,1 gramas por ml. Eita, o que eu fiz? Ai, meu pai. Vamos lá. 500 ml de uma solução aquosa de NaCl de concentração 10%, sendo que essa solução já é sabido que a densidade dela é 1,1 gramas por ml. Aí, gente, agora não adianta, tem que pensar, né? 500 ml, tenho a densidade, né? A proporção é 10 gramas em 100 gramas. Como é que eu raciocino com tudo isso? Né? A primeira coisa que eu posso fazer é pensar nisso aqui, ó. Eu preciso que cada 100 gramas da solução contenham 10 gramas de NaCl. Só que eu não quero preparar 100 gramas, eu quero preparar 500 ml, né? Como é que eu passo esses 500 ml para gramas? Como é que eu converto a massa, o volume, em massa? Pela densidade, né? Já é sabido que cada ml, né, pesa 1,1 grama. 500 ml vai pesar X, né? Então, eu vou ter a massa da solução que eu quero preparar. Depois eu vou relacionar isso com a concentração solicitada, tá? Então, não tem como, né? É só vocês fazendo as questões que vocês vão ver, né, os caminhos que vão ter que ser tomados, né, as dificuldades que existem. Porque eu posso pensar de um jeito, tu pensa de outro, não tem problema nenhum. O importante é conseguir raciocinar da maneira certa. Então, ao olhar para esse exemplo, eu já penso logo na densidade, né? Vou converter esses 500 ml em massa. E depois eu vejo o que eu faço, tá? Então, eu tenho o quê? 1,1 gramas da minha solução correspondem a 1 ml de solução. Se eu quero preparar 500 ml, SLC cedilha eu uso para abreviar a solução, tá?
500 ml correspondem a que massa? Então, vou colocar M aqui para representar. M, que é a massa dos 500 ml, é igual, a continha vai ser 500 vezes 1,1. Vamos fazer na calculadora. 500 vezes 1,1. 550, né? Vejamos aqui. 1 significativo, 2, e aqui eu tenho 5. Né? Então, a minha resposta teria que vir com 1, não tem como. Né? O mínimo é com 3, porque a resposta é 550. Tá? Então, a resposta é 550 gramas. Gramas de quê, professora? Gramas de solução. Né? Esses 500 ml que eu vou preparar pesam 550 gramas. Voltemos. Eita. gramas de solução. Ok. Tá, mas e aí? Isso daqui, né, foi a primeira coisa que eu fiz. Isso daqui não é minha resposta. A pergunta foi com a massa de NaCl necessária ao preparo de 500 ml de uma solução 10%. Né? Isso aqui que eu determinei foi a massa da solução. O que eu posso pensar agora justamente nessa concentração? Né? 10% corresponde a quê? 10 gramas de NaCl para cada 100 gramas de solução. Só que eu vou preparar 550. Né? Para 550, X. Quem é esse X? A massa de NaCl necessária ao preparo de 500 ml de solução 10%. Tá? Então, pensa numa etapa, pensa em outra. Tem um passo a passo interno que cada um vai tendo. Não tem como dizer que vai ser sempre da mesma forma para resolver. Tá? Só você pegando e fazendo que você vai ver quais são as dificuldades e quais caminhos você vai conseguir traçar para chegar na resposta. Tá? Então, agora meu segundo raciocínio será 10 gramas de NaCl, né, estão presentes em cada 100 gramas de solução. Tem que ser essa proporção. Né? A proporção solicitada foi essa, 10 em 100. Mas nos 500 ml, que corresponde a 550 gramas, que é o que eu vou preparar, quanto que vai ser preciso, né? Esse aqui, então, eu vou chamar de M1, que é a massa de soluto. Vamos chamar a calculadora. A continha vai ser, multiplicando cruzado, ó, 100 M1 igual a 10 vezes 550. Né? Então, M1 é igual a 550 vezes 10 sobre 100. Né? Vai dar 55, né? Porque vai ser 5.550 sobre 100, 55. 55 gramas de NaCl. Né? E com isso a gente conclui, né? Porque a pergunta foi: qual a massa de NaCl necessária ao preparo de 500 ml de uma solução aquosa de concentração 10%? Tá? Então, por meio desses dois raciocínios, eu cheguei nesse M1, que é a resposta, tá? É a massa para compor a solução 10%, tá? Vamos manter. Mais um. Vamos ao 5, né? Deixar 5 para outra aula, que é de mistura. A 6 pode ser feita também, mas não é especificamente de preparo, né? Vamos nessa 7 aqui, ó. No preparo de soluções de sólido, soluto sólido e solvente líquido, letra A. Que cuidados se deve ter a fim de evitar perda de soluto no momento em que se está transferindo o mesmo para o balão volumétrico? Que cuidado? Né? Eu tenho que garantir que todo o soluto vai para o balão. Né? Então, o cuidado basicão é pesar esse soluto num becker e fazer as águas de lavagem. Tá? Letra B. Que cuidados se deve ter a fim de evitar um excesso de solvente no momento em que se está avolumando o balão volumétrico?
né? Eu já joguei lá o soluto, já fiz as águas de lavagem, né? Tem que completar agora até a marquinha. Que cuidado eu devo ter a fim de evitar um excesso de solvente? Vou botar aos poucos. Né? Se eu jogar ali um becker cheio de água, eu vou passar da marca. Então, qual o cuidado? Colocar o balão à altura dos olhos, com um pissete e gotejando aos pouquinhos o solvente, a fim de não passar da marquinha, né? Para que eu tenha a solução preparada de maneira adequada. Tá? Então, essa questão aqui, né, cada um vai responder com as suas palavras, mas ela resume, né, o nosso entendimento a respeito dos procedimentos de preparação de solução sólido líquido, né? Essa letra, esse número 8 é parecida com a que eu acabei de fazer. Mistura, número 9, vamos deixar para outra aula. Essa 10, né, reagente sólido, a gente fez uma parecida. Vamos fazer essa daqui, 11, ó. Deseja-se preparar 50 ml de uma solução aquosa de hidróxido de bário 0,20 gramas por litro. A partir de uma solução aquosa de hidróxido de bário, 1 mol por litro. Quanto de solução é necessário ao preparo? Tá? Então, a primeira coisa a fazer aqui, né, é um esquema ilustrativo. Isso é muito bom. Né? Faz um desenhozinho. O que eu tenho, o que eu quero preparar. Né? Vamos ver as unidades, ver se está tudo ok, ver se dá para a gente fazer a análise sem fazer nenhuma conversão. Né? Se for possível fazer alguma conversão, né? Como é que a gente vai fazer, né? Para a gente poder chegar na resposta. Então, vou fazer o desenho. A primeira coisa é fazer o desenho, tá? Então, é hidróxido de bário, 0,20 gramas por litro. Cadê? Então, né, já tem uma solução. Vou pegar a amostra, vou pegar a alíquota e jogar para o balão. Deseja-se preparar hidróxido de bário, então é BaOH2. Na minha amostra, continua sendo BaOH2. E no balão, obviamente, né, eu tenho agora uma solução de BaOH2 diluída. Vamos pegar as informações que eu esqueci tudo. Deseja preparar 50 ml de hidróxido de bário 0,20 gramas por litro. Então, 50 ml, 0,20 gramas por litro. Então, aqui eu tenho 50 ml, 0,20 gramas por litro. Falta informação ainda. Deseja preparar 50 ml de uma solução aquosa de hidróxido de bário 0,20 gramas por litro, a partir de uma solução aquosa de hidróxido de bário 1 mol por litro. Então, a minha solução estoque é 1 mol por litro. Isso aqui, então, é 1 mol por litro. Na minha amostra continua sendo 1 mol por litro. Na minha alíquota continua sendo 1 mol por litro. Continua sendo hidróxido de bário, obviamente. Eu não sei qual o volume necessário à preparação, mas a concentração continua sendo 1 mol por litro. Eu não fiz nada, eu só fui coletando, tá? Aí a pergunta é qual o volume necessário à preparação, né? A pergunta é sempre esse VI ou então AMI, né? A pergunta é o volume. Agora, pergunto a vocês, eu tenho como concentração inicial MI, né? 1 mol por litro. E concentração final, né? CF, 0,20 gramas por litro. Não dá para trabalhar misturado, né? MI, VI igual a CF, VF, não dá. Né? Ou eu vou ter que passar esse 0,20 gramas por litro, né? Vem, caneta. Peraí. Ou eu vou passar esse 0,20 gramas por litro para mols por litro, ou eu vou passar esse 1 mol por litro
para gramas por litro, para que eu tenha as unidades compatíveis e jogue na formuleta de diluição, tá? Então, na aula passada, a gente viu que existe uma relação entre a concentração molar e a concentração comum. Existe uma relação, né? E aí, vou voltar lá na aula para vocês verem, para vocês lembrarem junto comigo. Né? Então, quem não lembra, vamos lá. Professor, eu não lembro disso. Vamos lá na aula. Vamos lá no Google Classroom, vamos lá na aula 2, vamos abrir o arquivo e vamos localizar essa relação. E se não quiser fazer por fórmula, pode fazer por regra de 3 também. Né? Eu posso muito bem, ó, jogar esse 0,20 gramas para mol. Eu posso, né? Mas se eu já sei a relação, é muito mais rápido, tá? Então, vamos lá. Maravilha. Vem para cá. Então, vamos lá no Google Classroom. Físico-Química 2021, curso técnico de controle ambiental. Segunda aula. O PDF aqui está, vai abrir para a gente. Nós vamos descer, porque está lá embaixo isso. Né? Eu lembro, né? Foi eu que fiz, eu lembro. E quem já leu também vai lembrar. Lá embaixo. Aqui, ó. A partir das definições matemáticas, podemos obter relações. A primeira relação, ó, entre C e porcentagem em massa. Não é o que a gente quer. Vou aumentar um pouquinho. A segunda relação, ó, entre C e a porcentagem MV. Não é o que a gente quer. Olha aqui que maravilha que a gente quer, ó. Relação entre molaridade e concentração comum. Ó. Se eu quiser jogar aquele 0,20 gramas por litro para molaridade, basta dividir pela massa molar. Tá? Então, isso aqui que eu vou usar. Molaridade igual concentração comum sobre massa molar do soluto. Volto para cá. Então, esse 0,20 eu vou passar para a molaridade. Né? A molaridade final é igual à concentração comum final sobre a massa molar do soluto. Né? Qual a concentração final? 0,20 gramas por litro. Qual a massa molar do soluto? Vou ter que calcular. O bário tem uma massa, o oxigênio também, o hidrogênio também. Vamos calcular essa massa molar. Ou melhor, né, já que a gente está em APNP e a gente pode consultar a internet, eu vou colocar na internet massa molar do hidróxido de bário. Vai ser mais rápido. Então, vou eu lá. Massa molar do BaOH2. Maravilha, ó. 261,337. Vamos colocar 261 aproximado, tá? 261. Facilitar a gente aqui. 261. Então, continuando aqui, ó. A molaridade final é igual a 0,20 sobre 261. Aqui eu tenho 2 significativos e embaixo 3. Minha resposta vai ter que vir com 2. Vamos chamar a calculadora. A continha é 0,20 dividido por 261, que é igual, olha, 7,66 vezes 10 a menos 4, tá vendo? Vezes 10 elevado a menos 4. Como tem que ter 2 significativos, eu vou colocar 7,7, ó. 7,6, só que como tem um número maior que 5 após, 7,7 vezes 10 a menos 4, ó. ESP menos 4. 7,7 vezes 10 a menos 4. Opa. Sete vírgula sete vezes 10 a menos 4, o quê, povo? Mol por litro. Chamar a caneta de outra cor. Vamos nesse roxo. Né? Então, eu tenho
eu tenho a MI, 1 mol por litro, eu tenho a MF, né, 7,7 vezes a menos 4, tenho o volume F, vou determinar VI, tá? Agora tá fácil. MI, VI igual a MF, VF. MI é 1, né? VI é o que eu quero saber. A MF, 7,7 vezes 10 a menos 4. E o VF é 25? Não, 50. Eu estou com o volume final em litros. Atenção. Se esse volume ml, se esse volume final está em ml, esse volume inicial vai sair em ml, tá? Então, só fazer 7,7 vezes 50, né? Vamos lá. 7,7 vezes 50. 385 vezes 10 a menos 4. Foi. 385 vezes 10 a menos 4. É um volume muito pequeno. VI é igual meio-dia. 385 vezes 10 a menos 4 ml. Muito pequeno isso. Né? Se eu quiser tirar esse 10 a menos 4, vai ser 0,0385 ml. Tá? Esse exemplo está meio doido, né? O volume está muito pequenininho, mas é isso aí. Tá? Então, recapitulando, porque já deu meio-dia. Meio-dia, o que a gente viu hoje? Diluição. Show de bola. Procedimento muito comum em laboratório. E que a gente viu? O preparo de soluções do zero. Né? Levando em consideração as soluções sólido-líquido e as soluções líquido-líquido. Aqui, eu vou ter que fazer uma continha e determinar a massa do soluto. E aqui uma continha para determinar o volume do soluto. Tá? E aí, agora, meu povo, mãos à obra, porque é necessário fazer as questões para poder ver aonde é que está a dificuldade, né? Não adianta ficar só vendo eu fazer, né? Vocês têm que fazer. E hoje, né, na parte da tarde, eu vou estar dando avaliação. Vão ser 5 avaliações diferentes. Por exemplo, Emanuele, avaliação A. Juan, avaliação C. Ana Clara, avaliação B. Vão ser 5 avaliações diferentes. Vocês são 26 alunos, tá? Então, avaliação pequena, individual, não cola porque eu percebo, tá? Eu vejo claramente. Não cola, não sabe, me pergunta. Tem uma semana para já ir fazendo e tem aula que vem toda, porque não vai ter conteúdo novo. Eu estarei aqui na aula que vem para dúvidas, tá? E vocês vão ter que me entregar na aula que vem até meio-dia. Não cola, me pergunta e aprende, tá? É isso que eu tinha para falar, né? Querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tudo bem? E aí? Tudo bem? Minha internet caiu, gente? Não, professora, tudo bem sim. Ah, tá. Beleza. Então tá, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. É isso que eu tinha para falar, que eu tinha para falar hoje, tá? E aí aguardem a avaliação na parte da tarde para já ir fazendo, tá? Já começa fazendo, deixa para fazer na aula que vem, não. Já vai olhando, já vai vendo as dúvidas, já vai me chamando, já vai se adiantando, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Tchau, professora. Beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, Tchau, tchau. professora. Tchau também. Tchau, Ana. Tchau, tchau.